Hello, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, essa semana a gente comemora nada mais, nada menos que 87 anos do Superman. E hoje, dia 18 de abril, nessa sexta-feira, é comemorado o Superman Day. Assim como o Batman tem o dia do Batman lá em setembro, a gente também tem o dia do Superman. E hoje é um dia de a gente celebrar um verdadeiro ícone da cultura pop, um herói que voa mais rápido, tem mais força, consegue mover planetas, um coração puro. O Superman, ele é um personagem muito querido. O Superman ele foi criado lá em 1939, basicamente, e desde que lançou, ficou popular em 39, mas a primeira edição oficial mesmo saiu no mês de abril também, lá de 1938, lá na revista Action Comics. E, ou seja, a gente completa hoje 87 anos de Superman. Então é muito importante a gente lembrar que é o seguinte: quem foi o Superman? Basicamente, o Superman ele foi criado por duas pessoas muito importantes para a cultura pop, o Jerry e o Joe. Eu não vou falar o sobrenome porque eu não sei, mas eles desenvolveram um personagem extremamente icônico que até hoje se mantém de uma maneira muito expressiva na cultura pop, desenvolvendo um personagem extremamente versátil, seja pelos seus aspectos narrativos, de poderes, ou até mesmo da sua dualidade. Entre as histórias mais importantes do Superman, a gente não pode esquecer de a morte do Superman, que é o conflito icônico contra o vilão Apocalipse, lá de 1992, ou até mesmo o Superman All-Star, que é uma visão muito bacana do Superman, uma visão até poética e filosófica, escrita por Grant Morrison. E o Superman Red Son, que teve infelizmente uma adaptação bem porca agora para animação, mas essas são uma das adaptações mais importantes do personagem, que trazem consigo aspectos narrativos muito grandes que desenvolveram através do tempo uma dualidade muito interessante, principalmente porque a dualidade do Superman é ser um bom homem. Então Clark Kent, diferente do Batman, não é um personagem diferente. O Clark Kent é uma extensão do Superman. O Superman já é aquele cara que todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo ama. E principalmente esse aspecto tão importante na década de 30 foi o que revolucionou as histórias em quadrinhos, porque a abordagem do Superman é uma abordagem diferente, seja pelos seus poderes, as pessoas se imaginarem naqueles aspectos que era tão inédito na década de 30, até hoje em dia. Quem não reconhece aquele símbolozinho de S tão importante, que é o S do peito, né? Que é o S de justiça, adaptado lá pro filme do Zack Snyder, O Homem de Aço, que pra mim é um dos melhores filmes, estava vendo recentemente ele, um filme realmente muito bom. E justamente falando disso, não tem como a gente falar da questão da temporalidade. O que faz o Superman ser um personagem tão diferente dos outros é justamente essa dualidade, né? O Clark Kent é o humano tentando se encaixar e o Superman que é o Deus tentando entender os humanos. O Clark Kent é um cara contido e o Superman é um cara que salva as pessoas. Os valores universais que o Superman leva, em algumas histórias ele já conseguiu trazer esse aspecto até para outros planetas, da sua coragem, justiça e esperança. O símbolo de eterna busca por pertencimento. O Superman ele sempre tenta se encaixar, mostrar que mesmo sendo de outro planeta, ele consegue ser um ideal que nem os próprios humanos conseguem. Suas histórias são espelhadas nas eras, nos tempos de pós-guerras. Afinal, ele vem de um planeta chamado Krypton que foi totalmente devastado, mas essas histórias já foram adaptadas e são muito conhecidas pelos seus filmes. Lá em 1978, o Superman, o filme, com Christopher Reeve, revolucionou a história do cinema e adaptação do que é um filme de herói. Superman 2, né, conta a luta contra o General Zod lá em 1980, e Superman Returns, que já não foi um filme tão bom, mas é um filme também que muitas pessoas gostam. Eu particularmente gosto mais do reboot com o Henry Cavill, que foi o Man of Steel lá de 2013, o Homem de Aço, muito bom também. Porém, a última adaptação que vimos do Superman, mais recente nas telonas, foi o Superman de Zack Snyder, em que ele realmente apareceu, não silhuetas dele ou aquelas cenas pós-créditos de outros filmes como o Adão Negro. Então o Superman apareceu basicamente como um personagem mesmo. Foi o último filme de 2021, o Snyder Cut. Mas gente, hoje é um dia de celebração, um dia de extrema felicidade para os fãs de Superman, e não é diferente
dos outros anos. Esse ano a gente completa 87 anos da existência desse personagem maravilhoso. Espero que tenham melhores histórias. As últimas histórias que tem tido do Superman não foram tão boas, mas graças a Deus a gente está tendo um suspiro agora com James Gunn na direção da DC Studios. Então espero que agora o próximo filme, que está às portas, chegando agora em julho, seja um ótimo filme. E você gosta do Superman? Qual é o aspecto que você mais acha bacana nele? Qual o melhor filme? Qual a melhor série? Animação? Né? Eu particularmente, a que eu tenho mais nostalgia é aquela animação do Krypto, o Supercão. Que o Superman acho que nunca apareceu naquela animação, mas mesmo assim era um personagem muito bacana. E aí, qual é o seu aspecto? Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Valeu, falou!